Olá pessoal, na aula de hoje iremos verificar o PAI. O que seria o PAI? Plano de Aproveitamento Econômico. Então, aqui vamos verificar os modelos e instrumentos que devem estar contidos num plano de aproveitamento econômico. Não confundam, hoje, devido às questões também de barragem de rejeito, existe o plano de ações emergenciais, lá específico, plano de ações emergenciais para barragem de rejeito. Aqui a gente vai ver o plano de aproveitamento econômico para uma determinada substância mineral. Beleza? Vamos lá. Dentro do plano de aproveitamento econômico, o que eu vou conter? No plano de aproveitamento econômico, eu vou ter basicamente o o sumário. Nesse sumário, ele tem que conter algumas características específicas da empresa, como histórico, é a primeira delas, a definição e a filosofia do projeto, os aspectos técnicos e econômicos relevantes do empreendimento, o memorial descritivo da área de lavra, o memorial descritivo das áreas de servidões. Então, é importante também você ter aí no seu PAI o que? A caracterização da sua empresa. É uma empresa SA, a razão social dela, é uma empresa, o endereço dela, autorização de funcionamento, como empresas de mineração, por exemplo, a inscrição fiscal, a data de fundação e prazo, a constituição do capital social, a administração pública e o poder de decisão, quem define é o gerente, é um conselho, é um grupo administrativo composto por técnicos, decisão, como que é tomada essa decisão, a situação dela junto à ANM, quem é o engenheiro responsável. Então, são características importantes que a sua empresa deve conter. Ainda também dentro das características, a gente tem a questão dos recursos. Os recursos da área aí geológica, a gente tem a geologia local, então mapa aí contendo a geologia local, a geologia detalhada, a geologia regional, o tipo de prospecção e pesquisa que foi empregado naquele aproveitamento que você está fazendo ou naquela sua futura mina, o modelo geológico que você está utilizando, como é esse modelo, como que ele é composto aí por blocos ou não, de que forma que esse modelo aí vai te garantir uma boa lavra, a avaliação da sua reserva, quanto tem, né, a questão da reserva medida, indicada, inferida, a descrição da área e do projeto, com a localização, o mapa com localizações, vias de acesso, a topografia, a morfologia, a hidrologia do local. Então, uma série de fatores, o clima, por exemplo, a meteorologia, a vegetação, porque você precisa saber da vegetação, o clima, porque você precisa saber do clima, quanto tempo vai funcionar, sua mina vai funcionar o ano todo, dependendo do local que ela está inserido, pode nevar, pode ter neblina, então isso impacta na sua produção, você vai ter paradas em relação a determinadas condições do clima, chuvas muito fortes, então isso são todos fatores que levam a uma série de paradas que pode vir a ocorrer na sua mina. A vegetação, então a caracterização ambiental, por quê? Como que você vai realizar uma ASV? Você precisa de ter uma caracterização ambiental, um inventário florestal, um plano de manejo, de corte, a produção da sua atividade econômica, social, né? A população que está inserida ali naquele contexto, critérios básicos do projeto, como escala de produção, né? Vida útil, quanto tempo que a minha mina vai durar, quanto que eu vou produzir mensalmente, anualmente, trimestralmente, o plano diretor, o mapa, onde contém todas as informações da minha mina, unidades físicas do meu empreendimento, o que eu tenho, quais são as unidades, o regime de trabalho, não, trabalho é 6 horas, é 12 horas, é 8 horas, é em turno, como funciona, tem servidores aí, colaboradores terceirizados, como que funciona a política de proteção ambiental na minha empresa, a questão da lavra, né? Qual que é o modelo geomecânico de lavra, o método de lavra que eu vou utilizar, os dados básicos, critérios para o projeto, altura de bancada, ângulo de talude, caso você desenvolva aí por métodos de bancadas,
o desenvolvimento, onde que eu vou abrir a minha estrada, como que vai ser o sequenciamento aí da minha produção, a disponibilização, aí onde que eu vou ter uma área para disponibilizar meu estéreo, né? Como que esse estéreo vai estar disponível, de que forma que ele vai estar disponível, a drenagem da minha cava, a drenagem como que ela vai ser bombeada, essa água vai ser jogada para onde, os equipamentos que eu vou usar, qual tipo de caminhão, qual tamanho, qual porte, qual necessidade, os sistemas elétricos, então meus equipamentos vão ser elétricos, vão ser a diesel, como que vai ser o sistema elétrico para caso sua mina vá trabalhar à noite. Então, sistema de comunicação, como vai ser a comunicação via rádio, vai ser via telefone, como vai ser essa comunicação, serviço de apoio, né, à mina, por exemplo, suprimentos, diesel, dentre outros, o planejamento e o controle da lavra, as amostras vão ser submetidas à análise, quais amostras, de quanto em quanto tempo, vai ser dentro da mina, fora da mina, num laboratório próprio, num laboratório terceirizado. Então, todo esse planejamento e controle de lavra, como que ele é feito por uma equipe da própria mina, uma equipe externa, o seu custo operacional por atividade, quanto que custa o seu custo de perfuração, o seu custo de lavra, o seu custo de beneficiamento, caso tenha, e os seus demais custos aí que você pode vir. Então, é importante você ter documentos referenciando isso. Por exemplo, na questão do beneficiamento, dados básicos, critérios gerais, o desenvolvimento do processo, quais são as etapas de processo que você pode ter, a descrição desse beneficiamento, quais são os equipamentos nesse processo que você vai ter. Nesse caso aqui, por exemplo, é uma mina que tem um minério-duto, então você vai ter aí, vai ser o que? Vai ser um concentrado que vai ser transportado, então critérios básicos de bombeamento, de densidade dessa polpa e principais equipamentos a ser utilizados. Vai ter, por exemplo, você vai ter uma filtragem, vai ter um embarque, ele vai para um porto, não vai, como que é essa rota aí de processo, ele vai ser transportado via ferrovia, ele vai ser transportado fora da mina de caminhão, depois vai para a ferrovia, depois vai para o embarque, como que vai ser esse transporte, os critérios básicos de transporte, a descrição desse tipo de transporte, o manuseio, recibo aí do embarque, para onde que ele vai. Então, é uma série de fatores que deve se pensar e deve conter aí a infraestrutura, como que vai ser, se vai ter uma barragem de rejeito, como que é a captação de água, você precisa de água no seu processo, onde que você vai captar, você vai reaproveitar da barragem ou não, como vai ser feito, o sistema de distribuição de energia elétrica, o abastecimento de caminhões, como que ele vai ser feito, o sistema de ar comprimido, entre outros sistemas utilizados aí na sua mina. Importante ressaltar também a questão da manutenção, seu equipamento vai quebrar, você vai ter uma equipe de manutenção própria, terceirizada, vai ser dentro da mina, fora da mina, como que vai ser essa estrutura, sistema de automação e controle e comunicação. Hoje em dia você tem muitos equipamentos já autônomos nas suas unidades, o acesso a essas unidades, por exemplo, áreas de explosivos, o acesso é restrito, área de determinados produtos é restrito, o controle dos laboratórios, a instalações auxiliares e administrativas, quem pode entrar, como pode entrar, com crachá, sem, quais autorização, quem pode dar autorização, a vigilância patrimonial, se vai ter uma vigilância, se é terceirizada ou se é da própria mina. Hoje em dia você tem também casos aí de muitos roubo, né, de explosivo, então você tem que ter uma segurança ali em determinado produto, até mesmo caso você produza um produto com um valor agregado alto ali dentro da sua mina, então você tem que ter toda essa questão de vigilância, as instalações provisórias, caso tenha, as questões ambientais envolvendo os objetivos, a política ambiental da sua empresa, as licenças ambientais da sua empresa, medidas de proteção ambientais, quais são, o monitoramento, você tem sempre órgãos aí com essa questão da fiscalização importantíssimo, você está com o monitoramento em dia, um plano de fechamento de mina, ele deve conter aí um plano detalhado, o ambiente social local da sua mina, os mercados, para onde que você está vendendo isso, qual que é a sua, por exemplo, qual que é a sua posição em relação à reserva mundial. A gente tem no Brasil hoje presença, por exemplo, do nióbio, que concentra aí mais de 90% das reservas do mundo de nióbio está no Brasil. Então é um mercado que você tem exclusividade, ou um mercado que você tem uma concorrência muito grande, a exemplo do mercado aí minério de ferro, dentre outras commodities, ouro, prata. Estimativa de preço
Então, quanto que isso vale, o preço máximo, preço mínimo, média, a indústria nacional, como que ela está estruturada, o seu mercado vai absorver a matéria-prima que você está produzindo? Não. Então, para onde que vai? A consolidação aí do minério que você está trabalhando no mercado, o quadro de pessoas, critérios adotados para o número de pessoas e trabalhos que você vai fazer, o organograma da sua empresa é importante, quanto de recurso humano, a estimativa de investimento, então o resumo de quanto que vai custar a mina, os custos por setores, dentre outros custos, capital corrente, a estimativa de custos operacionais, as premissas, qual foi a base de dados que você utilizou para fazer esses cálculos de custo operacional, custo de concentração, custo de administração, custo de transporte, custo de operação. Então, a série de custos aí que pode vir, o cronograma de implementação, determinação do prazo total do empreendimento, quanto tempo ele vai estar ali, os indicadores de produtividades, que eu já falei na aula passada, o plano de execução, cronograma físico, previsão de desembolso, quanto você vai gastar com aquilo ali, análise econômica, o método que você utilizou, o VPL, a TIR, as principais projeções, estimativas de custos, estimativas de investimento, receita líquida, qual é a receita, qual é o imposto, quais as taxas, quais as contribuições, como que está esse fluxo. Então, uma série de análises financeiras deve ser feita, baseado em aspectos econômicos, descrição da situação atual, os impactos socioambientais, os benefícios desse empreendimento, a geração de renda, que impactou, melhorou o IDH da cidade. Você sabe que uma mina hoje, implementada em uma determinada cidade, ela gera aí impactos muito positivos, porque você tem a Cefem, que grande parte dela fica para o município, e dentre outros anexos aí, que pode ter a servidão de área de lavra, a questão de, caso você ache assembleia, contratos sociais, reuniões de conselhos, estatuto da empresa, e certidão do registro junto à agência e o engenheiro responsável, RT, detalhamento do mapa geológico, dentre outras informações que podem ser contidas aí no anexo. Ficou um pouco grande, mas o PAI é o documento mais importante do empreendimento mineiro e ele contém uma série de informações que norteiam todo aproveitamento da sua substância mineral. Ok?